Olá, tudo bem com todos? Eu sou Adilson do Espírito Santo, artista orientador das oficinas culturais, e você está no curso de iniciação musical com flauta doce. E hoje daremos sequência às propriedades do som. Na aula anterior falamos sobre a duração do som e a altura do som. Na aula de hoje daremos ênfase à intensidade do som e ao timbre. E vamos dar início relembrando a propriedade altura e a propriedade duração. Como dissemos anteriormente, altura se refere aos graves e agudos. Quanto mais alta é a nota, mais aguda ela é. Quanto mais baixo, mais grave. Quanto à duração do som, aprendemos que existem sons longos e sons curtos. E para melhor mostrar isso, demos alguns exemplos de alguns animais. E para falar de intensidade do som, ou seja, som forte e som fraco, daremos alguns exemplos com sons da natureza e também de alguns objetos muito conhecidos de vocês. E o vídeo a seguir mostra para vocês essa diferença entre som forte e som fraco. E aí, conseguiram identificar a diferença entre som fraco e som forte? A próxima propriedade do som que estudaremos é nada mais nada menos que o timbre, também conhecido como a cor do som. O timbre talvez seja a propriedade mais difícil de explicar ou sentir, mas faremos algumas experiências com vários tipos de sons. Um exemplo bem interessante e simples de diferença de timbres é, por exemplo, a nossa voz. Se você virar de costas para um grupo de amigos e alguém falar, mesmo você não enxergando essa pessoa, você com certeza irá identificar quem é, não é mesmo? E essa identificação só é possível através do timbre da voz da pessoa, que é diferente dos timbres das demais vozes. Por exemplo, se você pega dois instrumentos musicais, como exemplo darei aqui a flauta e o trompete. Se a flauta e o trompete emitirem a mesma nota na mesma região, mesmo que o façam, os sons não são iguais, não é mesmo? O som poderá ser grave em um e grave no outro, longo em um e longo no outro, forte em um e forte no outro. Mas você com certeza irá distinguir a diferença pelo timbre. Um outro experimento interessante, por exemplo, se você pega duas flautas soprano, tá? Só que uma é de madeira e a outra é de plástico ou resina. Você pode soprar a mesma nota em ambas as flautas. Por exemplo, um dó, com a mesma duração e com a mesma intensidade. Só que, pelas flautas serem de materiais diferentes, esse som terá um timbre diferente. Então, o que difere realmente um som do outro é o timbre. Bom, gente, vamos começar agora a aprender algumas questões teóricas para que possamos entender melhor o universo da flauta. E para começar com o nosso aprendizado sobre teoria musical, que será totalmente atrelado ao nosso ensino com a flauta, eu vou falar para vocês agora sobre a pauta ou pentagrama musical. Nesse pequeno vídeo, eu demonstro para vocês
como é utilizada a pauta ou pentagrama na música. Então, pois bem, vamos lá conhecer a pauta ou pentagrama. Bom, a pauta ou pentagrama é o conjunto de 5 linhas horizontais e equidistantes que formam entre si 4 espaços, onde são escritas as notas. E essas 5 linhas são a base para escrevermos nossas músicas. Sem elas, ficaria muito mais difícil entendermos a leitura musical. Uma outra curiosidade sobre a pauta é que o termo pentagrama refere-se justamente ao número de linhas, ou seja, 5. Então, pessoal, tá aqui a pauta, né, ou pentagrama, né, onde a gente escreve as notas musicais, as nossas partituras, né, de qualquer música que vocês forem ler, né, interpretar, enfim, tocar, elas estarão escritas através dessas 5 linhas aí e 4 espaços, né? Essas 5 linhas, consequentemente, formam entre elas 4 espaços, né? Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha, né? Que formam o primeiro espaço, o segundo espaço, o terceiro espaço e o quarto espaço. Uma outra questão importante, né? Uma observação muito importante é que vocês estão vendo essa seta aqui, ó. Essa setona aqui, virando para cima, né? Isso nada mais, nada menos quer nos dizer que essas 5 linhas e esses 4 espaços, a gente conta sempre de baixo para cima. Tá? Tá bom? Então, só para revisar aqui, ó. A primeira linha, a primeira de baixo, a segunda linha, terceira, quarta e quinta, né? Então, de baixo para cima. E aqui também o primeiro espaço, segundo, terceiro e quarto, de baixo para cima. Bom, pessoal, e agora que todos já conhecem a pauta, né? A pauta musical, a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira figura, né? O primeiro símbolo musical a ser observado aí, antes de mais nada, numa partitura, que é a clave de sol. Espero que aproveitem. Então vamos aqui seguir com o nosso processo de aprendizado. E como a gente já aprendeu sobre a pauta musical, né? A pauta ou pentagrama, a gente agora vai conhecer essa figura aqui, né? Esse símbolo musical, que é a clave de sol. Bom, bora lá acompanhar, ó. A clave de sol é um símbolo musical que serve para definir a posição da nota sol na pauta ou pentagrama de uma partitura. Tá, pessoal? Então, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, quando estivermos aprendendo sobre as notas musicais, que a nota sol, ela se escreve aqui na segunda linha, tá? E por isso que é clave de sol, para definir a posição dessa nota aqui na pauta, ok? A gente vai aprender com detalhes um pouquinho mais à frente aí do nosso aprendizado, tá bom? Vamos lá. A posição na pauta é a da segunda linha, contando de baixo para cima. Como vimos, né, no nosso aprendizado sobre a pauta, a gente conta sempre as linhas de baixo para cima, né? Então, nota sol, a posição dela é na segunda linha, ok? Um dado curioso aqui, ó. A clave de sol também é chamada de ginoclave ou clave feminina. E aqui, ó, a gente tem uma figura, né, da clave de sol já na pauta musical. Vocês vão ver muito a clave de sol porque os flautistas, né, quem toca flauta doce, se utiliza dessa clave, né, para suas partituras. Ok? Então a gente vai ser muito familiar esse contato com a clave de sol pra gente. Então, se vocês perceberem, ó, aqui no início, né, de onde a gente começa a desenhar a clave, ela é assinalada aqui na segunda linha, tá ok? Eu vou agora aqui mostrar para vocês como se desenha essa clave de sol, tá bom? Vocês podem estar treinando em casa aí com um pedacinho de papel e um lápis, ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, basicamente eu tenho aqui um programa bem limitado, né, para desenho, né, que é o Paint, mas eu vou tentar aqui, na medida do possível, né, desenhar aqui as claves
para vocês entenderem o melhor possível, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão pensar no seguinte, ó. Então vocês vão posicionar aqui, ó, o lápis, né? Vão fixar o lápis, a ponta do lápis no papel. Vão fazer aqui, ó, basicamente um caracol, tá? Subir, fazer a cabeça da clave e descer, ok? Para quem conhece aí aquele Ezinho comercial, né? É bem parecido com ele, mas só que ao contrário, né? Eu sempre comparei a clave de sol com o E comercial, só que ao contrário. Ajudou bastante para mim, ajudou bastante para eu pegar assim a ideia de como desenhar a clave. Então depois a gente vai desenhar essa clave já na pauta musical, tá? Imaginando que a gente vai apoiar o lápis aqui, ó, na segunda linha para começar a fazer. Vamos lá então para mais uma, ó. Olha só. Caracol, cabeça e pé. Ok? Ó. Dizem que a prática leva à perfeição, né? Não é meu caso não, viu? Bom, basicamente a clave de sol, ela se desenha e se escreve assim, né? Vocês podem estar aí fazendo também, né? Exercitando aí a sua escrita, porque daqui pra frente a gente vai começar realmente a inserir as notas musicais, né? Aí na pauta, pra gente começar a aprender mesmo as notinhas aí, junto com a flauta, as posições das notas e as notas também na pauta musical, tá bom? Então, é um momento especial pra gente, tá? Porque nas próximas aulas, vocês serão inseridos nesse universo aí, ó, da partitura musical, tá? Daí pra frente. Bom, gente, e assim termina a nossa aulinha, nossa quinta aula, com muito conhecimento aí sobre a teoria musical. E espero vocês em nossa próxima oportunidade. Um abraço e até lá!